Sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui na Zoomcast. E o nosso tema de hoje é sobre gravidez na adolescência. O NUCA de Itaberaba, ele desenvolve essas atividades através do seu Unicef. E uma dessas temáticas é a gravidez na adolescência, saúde sexual e reprodutiva. E o nosso podcast hoje está tratando sobre esse tema com perguntas e respostas, mito ou verdade, através da enfermeira Luísa Valentino e as adolescentes do NUCA, Michele Monteiro e Jéssica Leite. Sejam bem-vindas, minhas queridas. Obrigado, Gilca. A gente que agradece aqui o convite de estar aqui mais uma vez no canal. Inclusive, a gente já apareceu, tem um vídeo nosso aí no canal. Se você ainda não assistiu, acessa aí. Reforçando, Gilca, que o NUCA é um projeto do selo Unicef. O município faz adesão para trabalhar com o NUCA aqui na cidade para desenvolver os adolescentes. E essa é uma das temáticas que a gente veio trabalhar aqui, que é a educação sexual para os adolescentes. Algo tão importante para a gente se trabalhar, que muitas vezes não é tratado em casa, é tratado pouco nas escolas. Então, a gente veio expandir isso aqui com você. Muito bom. Nosso assunto hoje vai estar assim bombando. Não percam, gente, nada aí, por favor. A nossa enfermeira. Boa tarde, gente. Sou a enfermeira Luísa, enfermeira há 18 anos, né? Eu tenho muita afinidade com adolescentes, gosto muito de trabalhar. Hoje, atualmente, trabalho no posto de saúde do Catitu há 14 anos. É um prazer, eu quero agradecer o pessoal do NUCA pelo convite, a vocês, esse podcast maravilhoso. E vamos lá. Oi, gente, boa noite, eu sou Michele, né, faço parte do NUCA, assim, há 3 anos. Primeiramente, eu quero agradecer, né, pelo convite de estar aqui participando desse assunto tão importante. E minha trajetória pelo NUCA tem, assim, 3 anos. Fui levada por Jéssica, que ela participou da edição passada e me levou, assim, para esses assuntos tão interessantes, para essas rodas de conversa. E, assim, eu tô super agradecida por estar no NUCA e por estar aqui também. Que bom, sejam muito bem-vindas aqui. E eu sei que vai tirar a dúvida aí de muitos adolescentes que vão assistir esse podcast. E vai ajudar também essas meninas, esses meninos que estão ainda em fase de crescimento, né? De mudança. E às vezes tem pais que pensam que, meu filho vai aprender sobre sexualidade, vai despertar para isso. Mas eu acho que conhecimento vai ajudar a eles a se prevenir, né? Sim. E até ter esse amadurecimento de não entrar logo na vida sexual cedo, porque a gente vai tratar aqui, né, dos mitos da verdade, vai ver como é importante ter resguardar um pouco, esperar o momento certo, não é isso? Então vamos lá, começando aqui a fazer as perguntinhas aqui pra gente ver esses mitos e essas verdades. Vou passar aqui pra Jéssica falar um pouco, tirar aqui umas dúvidas com a nossa enfermeira. Pronto. Então, bora lá. A gente entende que o período da adolescência é um período de transição da fase de criança para a fase adulta. E nesse período de transição a gente tem muitos hormônios, muitas coisas que acontecem. E tem aquela frase, adolescente é aborrecente. Isso é um mito ou é uma verdade? É mito, não é? A gente nunca pode titular alguém com um nome tão feio. Aborrecente. Não é? Tipo um bullyingzinho com adolescente. Isso, a adolescência é sim uma fase que a gente podia dizer, uma fase muito hormonal, uma fase de muita autonomia. A gente deixa de ser criança e quer ser adulto. Não é? O adolescente é muito difícil ele querer ser o adolescente. Quando a gente chega na fase adulta é que a gente deseja voltar para a adolescência, não é? Mas, assim, a adolescência realmente é uma fase hormonal e de algumas confusõezinhas. Que como é que vai se tornar melhor? Quando a gente tem os pais, a família junto, não é? Quando a gente tem uma rede maravilhosa. Porque essa é uma fase que precisa de orientação, que precisa de aconchego, de amor, de boas amizades, né? E de várias instruções. E precisa ser vivida também, né? Vivida. A fase é para viver. Porque aí você não queima aquela etapa da fase da adolescência e depois para querer viver essa adolescência é complicado. Entender, né? A sexualidade de cada etapa. Sim. Então, a adolescência, ela precisa ser acompanhada. E não vai ser aborrecente o adolescente que ele tem amor, que ele conta com a família dele, que ele tem um bom ambiente escolar, não é? O ambiente diz muito do adolescente.
Não é? Então, o conselho que eu dou é, família, chega junto, não é aborrecente, não, é adolescente, são amáveis, animados, maravilhosos. Então anota aí, é um mito, tá, gente? Mito. Vamos lá agora. A gente tem agora uma perguntinha de um dos nossos adolescentes do Nuca. Se sexualidade é sexo, isso é um mito ou uma verdade? Mito de novo. Mito novamente. Gente, Dica sexo pra é gente. sexo, né? Sexo é sexo. Sexualidade da gente é desde o nascer. A criança tem a sexualidade dela, o adolescente tem. E eu digo muito assim, o sexo é o ato sexual. E a sexualidade é o nosso comportamento como todo, não é? Às vezes a gente é classificada como sensual, como não sensual, como simpática. Cada um tem um jeito, mas a sexualidade da gente se resume muito mais no nosso comportamento do que como sexo em si, não é? Mito. Mito. Sim. Vamos lá, Jéssica. Agora, pegando o gancho, essa daqui não é nem mito e verdade. Foi uma pergunta que encaminharam pra gente. A educação sexual erotiza? Do erotizar, eu já vou logo dizendo que seria um mito. Certo, Jéssica? Eu acho que o erotizar está muito mais no segredo, no mistério, no que está escondido, na curiosidade. Não é, gente? Se a gente, na nossa casa, desde a infância, a gente já age com naturalidade, não é? Por exemplo, você é mãe. Não vai ter tanto problema. Não vai ter. Você é mãe, você troca de roupa escondido da sua filha. Você é pai. Então, começa aquela curiosidade vem despertar desde a infância. Então, na infância, em alguns pontos, a gente sabe, muita criança ainda pode ser abusada por essa curiosidade de saber como é, ela obedece o pai. Mas na adolescência, o que é que acontece? Aquela autonomia. Eu já sou gente grande, eu quero conhecer. E muitas vezes, por ter esse bloqueio em casa, o que é que ele vai dizer? Eu quero saber disso na rua. Quero saber como é. Vai Não é? outras vias que não vai ajudar, né? Então, gente, o corpo da gente é a coisa natural que Deus nos deu. Não é errado um pai tomar banho na frente da filha. Não é errado uma mãe. Eles precisam conhecer isso. Essa curiosidade, essa questão, isso aguça muito mais. Porque quem vai mostrar, não vai mostrar de longe, vai ensinar o toque, vai ensinar, não é? E aí já pode estar passando por um abuso sem saber. Então, assim, gente, quanto mais orientação, melhor. Lembrar, família, não julga a escola, não julga o Nuca lindo, porque tá dando orientação sexual. Dê a sua orientação. A família não dá a sua orientação religiosa, dê a sua orientação sexual, porque tudo vai ser mais natural. Evita até certo? um abuso, né? Evita abusos gravíssimos. Já vai se proteger. Não, essa área aqui, minha mãe disse isso. Com meu pai falou certeza. isso. Sim, a gente trabalhou isso bastante no Nuca, tem relação em pesquisar na internet ao invés de procurar um profissional. Muitas vezes tem muita fake news ali, aí vai para um caminho totalmente errado, acaba acontecendo coisas que não deveriam Aí acontecer. já leva pra um site que não Que não é para acessar. Aí... E isso por causa que não tem uma orientação certa sobre o assunto. Simplesmente porque quer conhecer um órgão sexual, que a gente... É uma coisa natural, nosso corpo. Eu não tenho nariz e olho, eu tenho a genitália também. Então, a gente tem que agir o mais natural possível com isso. Começar de casa. De casa. Vai ter na escola, mas começa de casa. Ensinar, explicar tudo direitinho de casa. Então, como a gente pode ver, isso não é uma questão só que a gente deve falar com os adolescentes, mas também é uma questão importante para os pais, né? Para os pais. Mas eu vou fazer uma pergunta agora que veio de um adolescente. Se você pode engravidar tendo a primeira relação sexual. Isso é um mito ou é uma verdade? Isso é uma verdade. Né? A gente tem situações de estupro e a pessoa engravida, não é? Fértil, a mulher, ela tem o período fértil, por incrível que pareça, não é? A mulher, no ano, ela tem apenas 12 dias para engravidar. Em algumas situações, ela vai ser fora. Então, assim, se aconteceu no dia da ovulação ou nesses dias próximos, antes ou depois, ela vai engravidar. Não é? Então, assim, pode sim engravidar na primeira relação. Então, o que é que eu digo? É adolescente. Quer começar?
vai buscar orientação profissional, vai buscar um aconselhamento, o uso de um concepcional, que é melhor para a sua idade, sexo protegido com preservativo, não é? Você que é mãe, converse com a sua filha, você chegue à conclusão com a sua filha e o seu filho, para ter o momento certo, não é? Porque o pessoal fica muito com aquela história machista, que tem que ter cuidado com as meninas. Nós três estamos aqui para mudar isso. E esquece do filho, que pode também acontecer. E eles já têm que ser orientados para ser grandes homens. Fora do tempo, fora da hora. E aí? A responsabilidade e as consequências. Tem tudo isso aí. A gente vai falar um pouquinho também sobre essa consequência. Sobre essa consequência. Então, assim, pode sim engravidar, isso é uma verdade. Então, se você está pensando em iniciar as relações sexuais, procure um profissional. Nos postinhos de saúde, os enfermeiros estão para orientar, o médico, não é? Converse com seus pais, é o melhor caminho. Não é? Os pais também, eles vão chegar à conclusão de saber a sua maturidade. Porque, gente, a adolescência a gente fala de aborrecente, não é? Isso me entristece. Porque, assim, é uma fase linda. Quando a gente passa da adolescência, a gente quer voltar a ser adolescente. E eu digo muito para eles, gente, a adolescência resume muito a vida da gente. Porque se a gente jogar duro na adolescência, no nosso período adulto, a gente vai estar com a vida pronta. E se a gente atrasar na nossa adolescência ou antecipar, a gente queima uma etapa linda e maravilhosa, não é? Eu vou passar a ter responsabilidade de mãe ou de pai, não é? Já não vai ter mais aquele tempozinho com os colegas. Tem toda essa consequência aí também, né? Que tem que... A gente vai ver aqui um pouco mais na frente dessa consequência. Perfeito. Já pegando a sua fala sobre a gravidez, tivemos uma pergunta aqui que enviaram. Sexo é necessário apenas para prevenir a gravidez? Como foi? Sexo seguro. Sexo seguro serve apenas para prevenir a gravidez ou tem algumas outras coisas que ele também previne? Gente, sexo seguro é o mais correto, não é? Principalmente quem começou a vida sexual. Para começar a vida sexual, o correto seria ter exames pré-nupciais, que a gente chama, não é? Que a gente vai fazer exames de DST, saber se alguém precisa de tratamento e tal. Namorado ou namorada tem então, alguma doença, alguma coisa, né? Nessa fase, muito raro ter esse controle. Então, o controle maior vai ser com sexo seguro. Sexo seguro é sexo com camisinha. Assim, eu não tenho bloqueio em falar. Hoje as pessoas recorrem tanto aos brinquedos eróticos e querem criticar o uso da camisinha, não é? Então, a camisinha, ela pode fazer parte desse jogo e pode ser legal. Então, assim, sexo seguro realmente vai prevenir a gravidez com a camisinha usada de forma adequada e as doenças sexualmente transmissíveis, que a gente hoje chama de infecções sexualmente transmissíveis. Fazer o sexo por prova de amor, isso é um mito ou uma verdade? Totalmente mito. Gente, amor não prova. Vocês concordam comigo? Amor não precisa de prova. Agora, amor espera, amor é paciente, amor é compreensão. Então, se é a menina que não está no tempo dela, o amor vai esperar. Se é o menino que não está no tempo dele, o amor vai esperar. Porque amor é amor e sexo é sexo. Amor é um conjunto de companheirismo, de compreensão, daquela coisa gostosa. Eu me lembro da adolescência, que pra gente, né? Meu Deus, quando a gente via, era aquela coisa tão gostosa que arrepiava, que o coração já estava feliz. Na nossa cabeça já era namorado, nem beijava na boca. Não é? Então, o que puder, deixar mais pra frente, esperar um pouquinho mais, melhor. Porque eu digo isso. Se você puder segurar mais, deixe mais pra frente, viva a sua adolescência, curta, namore, beije, segure na mão, mas deixe um pouquinho mais pra frente, espere um pouquinho mais, porque como a gente tá falando dos que pode acontecer, né, da gravidez indesejada, da responsabilidade de ser mãe ou pai antes do tempo. E aí, no caso, pegando esse gancho desses adolescentes que vai no posto,
como você falou antes, de ir fazer o atendimento. Esses adolescentes podem só ou têm que ser acompanhados? Gente, a gente tem uma problemática muito grande do quesito familiar, não é? E o ideal era que esse paciente fosse acompanhado. Mas a gente vai ter paciente chorando porque ele teve um problema em casa. Vai ter um paciente adolescente com curiosidade extrema de sexualidade, como essas perguntas que a gente está vendo aqui no decorrer do pod, entendeu? Que a gente vai responder, vai aconselhar, não é? E assim, o profissional de saúde, ele nunca vai indicar sexo para aquele paciente adolescente, porque ele sabe que o corpo tem fases. E aquela fase do corpo não está preparada para uma gravidez, não é? Então, assim, tudo dentro do seu tempo certo, saber que não existe prova para amor, não é? As provações é que são verdade, de compreensão, de carinho, de entender a família, de entender o amor, não é? Essa fase também é uma fase que a gente ainda brinca, não é? Um adolescente, ele pode brincar de carrinho, de boneca, descer no skate de esconde-esconde, ser maravilhoso, façam isso, não é? Faz parte. Então, assim, e sempre que precisar, vão sim no posto pegar um aconselhamento, que talvez esse enfermeiro também possa estar, não é? Chamando os pais para estar falando. Eu já tive adolescente que chegou com situações no posto e a gente chama os pais. Olha, aconteceu, engravidou e agora cabe à família apoiar, porque a gente precisa muito ter essa compreensão. A culpa por si só não é dos adolescentes que engravidaram. É todo um contexto, né? Melhor que não engravide para não ter esse processo. Mas depois que já engravidou, aí é hora da família. A gente vai abraçar, vai acolher a família e o adolescente. Certo? Pronto. No início a gente estava falando sobre adolescente aborrecente. Mas esse adolescente rebelde, a culpa é dos hormônios? Isso é mito ou é verdade? Mito. Gente, hormônio pode causar, assim, talvez um estressinho pequeno, mas, assim, não tão grande. Se a gente vive num bom ambiente, vai dizer, hoje eu tô irritada, não é? E isso acontece muito, o namorado dá um chocolate. O chocolate é um remédio? Não, é um mimo que vai te fazer feliz, que vai mudar a tua forma de pensar naquela hora, que vai desparecer um pouquinho para que você não pense aquilo, né? Mas assim, não vamos botar a culpa no hormônio, não. A rebeldia, ela vem de comportamentos, de ambientes, de situações, não é? E vou dizer para vocês, por mais difícil que seja a sua situação, não seja rebelde. Porque a maioria dos rebeldes, ele prejudica a si próprio. Verdade. Não é? Procura ajuda, tá bom? Perfeito. Dá uma paradinha aqui para agradecer aos nossos patrocinadores que estão aqui junto com a Zoomcast sempre. Meu muito obrigado. Nossos colaboradores, nós agradecemos de coração. Crianças e adolescentes que têm essa educação sexual na escola ou em casa, eles são mais protegidos da violência sexual? Com certeza. Com toda certeza. Gente, a situação familiar é o pé de tudo. Eu sempre digo nas palestras, né? Hoje de manhã, você falou eu te amo antes de sair de casa? Você que é mãe, você falou eu te amo para o seu filho? Porque se a mãe falou eu te amo, quando ele passar por uma situaçãozinha na escola, ele não vai se chatear, se zangar. Porque ele sabe que tem uma pessoa lá que o ama. Não é? A mesma coisa é o adolescente. Eles vão reclamar, mãe, você não sabe disso? Para com... Beije, abrace seu filho, deixe ele achar feio, cafona. Mas isso faz parte, quando você para, eles sentem falta. Né? E eles necessitam disso. Então, assim, a orientação sexual é desse mesmo jeito. Não é? Se eu matei a curiosidade do meu filho, olha aqui o que é isso.
Olha aqui o que é uma vagina, olha aqui o que é um pênis. Pessoalmente, a gente tem isso aqui em casa. Isso tudo vai ter a fase. Olha a vida da mamãe, como é que eu sou hoje. Hoje eu não posso mais pensar em mim sozinha. Eu tenho que pensar vocês também, meus filhos. Não é? Então, será que você está preparado para entrar nisso? Eu tenho que sair do trabalho correndo para preparar o almoço, a janta. Não é? Você está preparado para isso? Não, é assim a situação sexual. E as orientações, eu sempre digo, tem muitos pais que gostam de criticar a escola, mas os que criticam não falam nada sobre a sexualidade em casa. Tem que falar primeiro em casa, depois na escola também vai aprender. Isso, na escola a gente vai aprender mais tecnicamente, não é? Das coisas. Das coisas. Vai facilitar a vida desse adolescente. Com certeza. Agora, mais uma pergunta que tivemos aqui. A gravidez na adolescência acontece mais em meninas negras. É mito ou é verdade? Gente, verdade. Verdade, porque a gente vive num país onde a classe baixa, os mais pobres, predomina a raça negra, né? Os negros. E assim, é exatamente nível de escolaridade, é essa questão sociocultural. Então, assim, a gente luta para estar trabalhando nessas classes sociais para a gente diminuir isso. Não é? Porque fisiologicamente engravidaria as duas do mesmo jeito. Mas a gente fala porque elas estão mais expostas, mais vulneráveis a acontecer isso. Na socioeconômica, né? Socioeconômica, essa vulnerabilidade. E até por ter em casa também essas explicações. Quando chega na adolescência, não engravidar de não engravidar, não ser abusado. Gente, existiam muitas coisas que aconteciam antigamente, né? Homens colocavam crianças no colo e aquela coisa, aquele carinho. Tanto a gente sempre pensou como meninas, né? Sim. Aquele cuidado, mas hoje o abuso, ele acontece muito, tanto com meninos como meninas. Então, eles têm que estar preparados. Eles têm que entender quem pode tocar nas regiões, não é, genitais deles. Eles têm que conhecer, para que isso não seja uma curiosidade, para ele pedir que uma pessoa que não tenha tanto discernimento orientar ele sobre isso. Então, os pais seria a pessoa mais ideal que tem na Terra. Pais, tios, avós. Não é, gente? Vamos esquecer o machismo. Vamos deixar esse tabu de lado, de sexualidade, né? Vou falar desse assunto com meu filho. Isso é necessário. Mas é necessário. Quanto mais conhecimento, mais vai ajudar a esse adolescente. Porque tem os fatores, né, que contribuem para a gravidez. Quais os fatores que mais contribuem hoje para a gravidez na adolescência? O primeiro é essa falta de informação. Por mais que a gente ache que tem um celular, que tem internet, que tem tudo isso, essa falta de informação. Hoje a gente vê adolescentes perguntar o que é um absorvente. Ora, sua filha desde novo tem que ver você trocando seu absorvente em casa. Tem que entender que aquele sangramento é natural, que aquilo é uma fase normal da mulher. Não é? Chegar, na fase dela chegar a menstruação e ela não sabe nem o que é. Essa é a maior. Essa é a maior situação. E simples que pode ajudar. Não é? Pode ser ensinado em casa. Essa questão, gente, o celular, a internet, são as tecnologias que a gente tem que viver. Não é? Ontem eu estava numa palestra e você vai proibir seu filho do computador, do celular? Não. O que é que precisa? Estar do lado. E orientar também. Estar do lado. O que é que ele está vendo? Tá olhando, quanto tempo ele está? Com quem ele está? Não é? Se o adolescente, ele diz que eu não posso conhecer o amigo dele, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa aí. Fica atento. Não é? Então, assim, essa presença é o maior fator. Né? E segundo, vem as questões de se proteger mesmo, de amizades. Então, assim, e essa questão socioeconômica, eles estão ali em ambientes muito vulneráveis a isso. Não é? Acha que é normal, aqueles mais velhos já vão dizendo isso é normal, você tá fora, né? Aquele bullying que acaba induzindo
a quem tem pouca informação a entrar até na nisso. escola também, no colégio. Chegou no colégio, ai, é virgem, mas aí a coleguinha já não é. Isso. Aí já tem aquele ciclo ali que as meninas todas já não são mais virgens, mas aquela que é para entrar nesse ciclo. Aí não também se sentir pressionada a querer entrar no sexo para poder dizer que não é mais virgem também, né? Tudo no seu tempo, não é? Cada um tem o seu tempo. Quando a gente vai estudar, uns aprendem mais rápido, outros mais leva mais tempo, um estuda de jeito e outro. Assim, a sexualidade, a virgindade tem o seu tempo. E os riscos emocionais para esse adolescente nessa gravidez? Os riscos emocionais são bastantes, né? Porque assim, a gente depende de saber como as meninas, elas têm um sofrimento muito grande. Porque o que vai acontecer, não é? Gente, a gente não precisa entender que o adolescente já deixou de ser criança. Ele saiu da fase infantil. Mas a gente considera uma criança. O adolescente, ele pode brincar e deve, não é? Então, assim, como é que vai se comportar o outro lado, o menino, quando descobrir que a menina está grávida? E agora ele vai dizer, eu vou trabalhar para sustentar? Então, o menino vai cair a responsabilidade e aí? E a ela como vai cair a responsabilidade de gerar aquele filho, né? E ela vai para todas aquelas modificações que a gente, quando é mulher, a gente já sente, a barriga cresce, o peso, o enjoo, aquele dia eu não estou disposta, é um dia de muito calor, eu estou mais vulnerável a adoecer, porque baixa a imunidade na gestação. Tem então, acompanhamento psicológico no posto também que pode se precisar, a gente aciona, com certeza. A gente tem disponível, não é? Tem equipe EMUT, que entra com psicólogo, a gente tem o Rede Vida, que abraça com ginecologista, com obstetra, que abraça, sim. Mas, assim, a situação familiar, né? Essencial. Os pais querem ter vergonha da presença que ele não teve, né? Porque a gente pensa que eles têm vergonha que as meninas engravidaram. Mas a vergonha é de saber onde era que ele estava. Não é? Onde era que eu estava, quanto pai e quanto mãe naquela hora? Não é, gente? É entender que a adolescência, a gravidez, ela faz parte de uma família. Sim. A gente não junta as famílias para casar uma pessoa, para eles formarem família. Todo mundo está apoiando que aquilo ali aconteça. A gente falou do sexo, né? Do namorinho, aí veio o sexo e tal, proteger e tudo. Mas o mais essencial é o filho. Você vai ver que é uma vida que está sendo gerada com 2 adolescentes. E a gente, graças a Deus, tem o decorrer do pré-natal dos 9 meses para convencer os pais, para abraçar, que o filho é nosso, que o neto vai ser nosso, e que aquilo vai ser, não é? De uma certa forma, a gente precisa cuidar, que vem uma criança que não tem nada a ver com a coisa. Isso. Vai fazer o quê? Isso, abraçar, a gente não vai deixar de apoiar. Né? Agora, a gente pede que quem não começou ainda, ou se já começou, se proteja. E quem não começou, vai curtir o que a adolescência vai te proporcionar. Não é? Uma pergunta bem interessante. A gravidez na adolescência, a consequência maior vai para a menina ou para o menino? Gente, a mulher, a menina sofre muito mais. Mas assim, acarreta toda a família, não é? A menina, ela vai carregar a gravidez toda, que ela não pode deixar de passar por aqueles momentos difíceis, não é? Que vai ter de enjoo, de indisposição, de sonolência. E o menino, ele vai continuar a vida dele. Porque, na verdade, a responsabilidade maior vai ser dos pais dele e dos pais dela. Só que ela tá ali, o corpo dela é que vai estar sofrendo aquelas alterações. Um corpo que não é preparado para uma gestação, né? A adolescência, a gente tem que deixar claro que na adolescência o corpo não está preparado para uma gestação. Então, vai ser mais difícil, não é? Mais delicado, né? Na adolescência, ela vai tomar vacinas específicas da gestação, ela vai tomar vitaminas específicas da gestação, ela vai passar por exames, não é? O tempo todo, muda consultas. A vida, em síntese, muda com tudo. certeza muda. Muda a vida. A menina sofre muito mais. O melhor é prevenir. É prevenção. Prevenção. Oportunidades futuras, né, na educação e outras oportunidades que aquele adolescente ainda está no colegial e tudo.
Como é que isso influencia nessas meninas? Pergunta maravilhosa, não é? E isso remete a gente a ter um olhar crítico. Gente, você está na fase de estudar. Eu ainda falei no início que a adolescência, ela define muito a vida da gente, apesar de ser um período turbulento hormonal. E é muito gostoso. Ali gostoso. Colégio, brincar, define muito, porque a gente fala assim, 1 ano perdido de escola. É terrível. Financeiramente. Calcule se você já tivesse 1 ano terminado, já trabalhando. Eu digo isso para os adolescentes. Ó, gente, se você perdeu 1 ano, se você já estivesse trabalhando, ganhando no mínimo, salário mínimo, no ano você faria 12 mil reais. Mais de 12 mil reais. É um atraso, né? É um atraso financeiramente. E assim, eu acho que atrapalha um pouco, porque aí vai ser mais sofrido ainda. Para você enfrentar a escola cuidando de um filho, com a amamentação, com seu corpo, não é? Para você enfrentar uma faculdade com um filho já é mais difícil, não é? Então isso acarreta muito mais. Sem falar de saúde, que tem uma gama, não é? Fisiologicamente. É um corpo mais exposto às DST, é um corpo mais susceptível a desenvolver câncer, porque teve atividade sexual precoce, não é? É um corpo que vai sofrer alterações, porque o corpo da mulher infantil é da mulher adolescente é outra, e a gente tem outras mudanças depois que a gente pare, que tem filhos, depois que a gente entra com anticoncepcional, outras mudanças. Então, o corpo da mulher é toda essa situação. Sofre várias alterações. Então, tanto fisiológica, como financeira, como emocional. Quando a gente chega, poxa, eu tive um filho agora, eu podia ir pro show. Hoje eu não posso, porque eu tenho que ficar com meu filho, porque minha mãe disse que não vai cuidar do meu filho hoje e não vai ter nenhum amiguinho que queira perder o show para ficar cuidando do meu filho, né? É verdade, isso aí tem que pensar agora. Agora é a hora. Planejamento familiar. Quais os métodos que você orienta para esse adolescente? Falou um pouquinho de barreira, antes, né? A camisinha. Barreira para poder... Para toda etapa da vida. Sexo só é seguro com camisinha. Não é, gente? Só é seguro com camisinha. Eu dizer para vocês, tá casada há não sei quantos anos. Isso é uma opção deles, não querer usar, se expor. Mas tem os métodos, né, contraceptivos? Tem, contraceptivo. Só fechando esse da camisinha. Ela vai pro pré-natal no seu tempo normal. E a gente lá faz os testes rápido, que dá o resultado na primeira consulta de pré-natal, a gente já faz. Saber se tem sífilis, HIV, hepatite B e C. E às vezes ela descobre que isso foi uma doença que lá atrás ela pegou da mãe, não é? Durante a gravidez. E aí, sem saber, o parceiro pegou, porque a gente devia ter tratado para o planejamento da gravidez, que o planejamento familiar não é só para evitar. O planejamento é para engravidar e para evitar. E para iniciar a vida também sexual. E para iniciar a vida sexual. Então, assim, o preservativo de testa para todo mundo, não é? E os métodos anticoncepcionais, não é? Que a gente tem a pílula. Tudo acompanhado pelo posto. Isso, tem que ser acompanhado. Tem os injetáveis, porque a gente vai conversar com aquela pessoa e vai ver qual é o adequado para aquela fase e qual é o adequado para ela. Você é uma pessoa que lembra todos os dias? Não é? Então, vamos... Não, eu não lembro não, Luiz, aí eu vou falhar. Então, vamos para os injetáveis, né? Porque aí você vai ser uma vez no mês ou a cada 3 meses. E aí a gente vai ver qual tipo de hormônio para aquele corpo. Sem falar que a gente tem o DIU também, não é? Que também tem que ser avaliado. Isso tudo é numa consulta. Que a gente vai avaliar o comportamento da pessoa e o corpo dela, o que é que está preparado naquele momento. Luísa, tem um ditado muito, muito forte, assim, que o pessoal fala, que quando uma adolescente engravida, ela perdeu sua vida social, econômica, tudo. Isso é um mito ou é uma verdade? Mito, né, amiga? Todo mundo passa por problema, por situação, e sempre há tempo.
Não é? A gente podia dizer que uma pessoa idosa não podia fazer uma faculdade, pode e volta a trabalhar. Não é? Então, assim, a gente vai começar a atuar nessa rede, a família, os profissionais de saúde no adolescente. Vamos ver como a gente pode estar alinhando para que ela volte a retomar a vida dela. Não é? Que horário que vai dar para ela estudar, que horário que ela vai poder ter um trabalho, ter uma ajuda. E essa mãe dela, os pais dela e dele, que vai dar todo né? apoio, Os né? avós, paternos e maternos, eles também têm responsabilidade sobre isso, né? Porque o que acontece? A gente, pais, a gente não vai ajudar nossos adolescentes a eles construírem a vida dele? Vai, nessa fase a gente vai dar essa oportunidade dele escolher se ele vai querer partir para realmente ficar de dona de casa e de pai de família, ou se eles vão querer seguir a faculdade deles para eles dar seguimento com esses filhos mais adiante, não é? Então, assim, não perdeu a vida, não. Gente, tudo tem tempo. Tudo tem solução. Tem problema e tem solução. Basta todo mundo se engajar a favor disso, né? Não perdeu a vida. Totalmente mito, amiga. E mais uma pergunta de mito e verdade, Luísa. Um adolescente tem mais riscos de sofrer um aborto do que uma pessoa já adulta? É mito ou é verdade? Isso aí é um mito. Não é? Porque, assim, o aborto, ele depende de cada corpo, de cada fase, não é? Depende muito. Muita gente, um chá que vai tomar, muito raro isso vai acontecer, não é? Então, assim, o abortamento espontâneo mesmo, ele vai depender da fisiologia do corpo de cada um. Então, eu considero isso como um mito. Falou aí do chá e tudo. Qual é a consequência de um aborto forçado? Porque tem o aborto que é espontâneo e tem o aborto forçado, que é o filho aí vai abortar. Qual a consequência disso aí? Gente, o aborto, ele pode acontecer e pode ser grave, sim, para a mulher. Porque, assim, no aborto acontece sangramento. Você está fora do ambiente hospitalar. Não é? Hoje, a gente, quanto profissional, existem situações que a gente vai fazer o aborto. Só que para a gente profissional fazer, vai ter que ter um relatório justificando e vai ter que ter uma autorização do juiz para que a gente possa fazer isso no ambiente hospitalar. Exatamente pelo risco para a vida da mãe e do filho. Não é? Então, assim, é uma decisão que não pode ser tomada. Assim, não vale a pena. Precisa-se muita orientação. E eu sempre digo, evita, gente. Evita, porque é muito difícil e essa questão do aborto é muito contraditório, não é? Às vezes a gente fala, você quer parir de um aborto? E aí vem outro e diz, e você, se você fosse o filho, você queria ser abortado? É uma vida, né? Né? Então, assim, são perguntas que a gente fica no ar e que cada um vai ter sua forma de pensar. Cabe a gente respeitar. Agora, você praticar o aborto, não é? Com situações totalmente caseiras. Vai botar risco a vida dela e a do filho. Com certeza, com certeza. Mais um mito, é verdade? Agora, Luísa, eu queria que você falasse pro pessoal de casa, no caso, se a gente não tiver respondido alguma questão que ficou, alguma dúvida pro adolescente, a que profissional ele deveria recorrer, se no SUS tem algum ginecologista disponível para a menina, ou algum médico do homem, a quem ele deve procurar, o postinho de saúde, a UPA, qual é o melhor encaminhamento para esse adolescente? Boa pergunta, não é? A gente tem lá o posto de saúde que a gente considera que são clínicos gerais, não é? Tanto o enfermeiro, ele trabalha de uma forma geral, e o médico, a médica que trabalhar no posto. E ele vai avaliar cada situação. Muitas situações a gente já vai resolver por lá. Algumas vão precisar de encaminhamento em cada área, não é? Mas é um desafio para a gente, a saúde do homem, né? Trazer esse povo para o posto é muito difícil. É mais complicado. Mais complicado. Mas os que procuram, a gente tem assistência sim. E aí, a depender da situação que ele apresentar, vai ser o encaminhamento. Aí ele se cadastra no posto do bairro dele, né? É 0800. Gente. Procure esse posto do seu bairro. Procure ajuda de profissional. Então, comece sua vida baseado tudo ali certinho. Passo a passo.
Com certeza, os meninos também precisam de exame, Sim. os meninos precisam de orientação, de ser acompanhado, a gente sabe, não é? Também, que Vacinação, a gente tem uma adolescentes, vacina importante do HPV, previne câncer, não é? Então, assim, a gente pede que os meninos também procurem. Algumas meninas procuram, não é? E a gente entende que essas meninas que procuram posto são aquelas mais pensantes. Né? Porque muitas vezes elas iriam procurar na rua essas orientações. E o posto também é lugar de orientação, porque no posto a gente trabalha com prevenção e promoção, é o prioritário. É por isso que a gente oferece vacina, por isso que a gente vai na palestra. Então, assim, é prioritário que a gente oriente, principalmente os adolescentes. Né? Faz parte do sucesso da gente. Trabalho aí, um trabalho assim, excelente. Então, agradecer a vocês, as meninas do NUCA, mais uma vez, por estarem aqui na Zoomcast. Agradecer a você, né? Explanou aqui direitinho, tirou esses mitos e essas verdades aí. Foi muito bom. Agradecer de coração a vocês. A gente que agradece, Gilca, tá aqui mais uma vez explanando as dúvidas que o pessoal teve em casa, passou pra gente tudo direitinho. É uma honra o NUCA estar aqui no Zoomcast, fazendo parte, participando. E qualquer coisa que precisar, a gente está aqui à disposição. Agradecer a você também. Eu que agradeço por estar aqui, uma oportunidade imensa estar passando esses conhecimentos para o pessoal de casa. Questões tão importantes, não só para o adolescente, mas também para os pais que estão aí assistindo. E qualquer dúvida que tiver que não foi solucionada aqui, procurar o postinho, vai ter várias enfermeiras. Em cada bairro tem um postinho, é só você procurar e tirar suas dúvidas. Agradecer também a nossa enfermeira, que trouxe toda essa explicação maravilhosa aqui para esses adolescentes. Nosso muito obrigada. Eu que fico grata, não é? Vou estar sempre aqui quando precisarem, não é? Turma de casa também, estarei no postinho para tirar as dúvidas. Se foi algo específico meu, eu vou estar sempre lá no postinho, meu postinho. Eu já digo meu, não é? Na próxima Feira Nova, no Caetitu, na mesma rua da delegacia, estou lá para tirar todas as dúvidas. E vocês do Pod aqui, muito obrigado, que lugar aconchegante, maravilhoso. Prazer imenso de estar aqui. Gratidão. E agradecer a vocês que estão aí com a gente até agora. O nosso muito obrigado. Se vocês têm alguma pergunta, pode escrever aí na descrição que as meninas vão estar respondendo. Ela também vai estar respondendo. E compartilhe com outros adolescentes. Mande para aquela adolescente que está precisando ouvir esse podcast. E se inscreva também no nosso canal. Você que não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva aí, dê aquele joinha, acione o sininho para notificações. Gratidão e beijo no coração.